Nestor, é do conhecimento de todos que você é um grande amigo da Dercy, né? Amigo íntimo, inclusive, né? Fale um pouco dessa trajetória dela. Presta atenção, ô Jordan, a minha aproximação com a Dercy se deu em razão de um professor de português, professor Sérgio, era pastor da Igreja Batista em Santa Maria Madalena. Ele lecionava a matéria de português para nós na 7ª série. Aconteceu de que ele passou uma redação para nós alunos, uma turma com 33 alunos, e era para cada aluno abordar sobre uma personalidade brasileira. E ele ficou surpreso ao ler as redações e ter constatado que nenhum dos 33 alunos havia falado alguma coisa sobre Dercy Gonçalves. Falaram sobre Emerson Fittipaldi, sobre Zico, sobre Pelé, sobre artista de televisão, sobre cantor, mas ninguém fez menção para Dercy. E ele se disse surpreso em razão dele ter vindo do interior de São Paulo, e quando veio para Madalena, ele já ouvia falar muito em Madalena em razão de Dercy Gonçalves. E que ele disse, inclusive, que não era fã do modo de Dercy ser artista, mas que ele, como brasileiro, tinha a obrigação de reverenciar e reconhecer a importância de Dercy para a arte que ela fazia, que no caso teatro, cinema e televisão. Quando ele falou isso em sala de aula, ele fez essa observação, despertou em mim essa necessidade de tentar valorizar e de dar o reconhecimento que Dercy fazia por merecer. Então, a partir dessa época, eu passei a juntar revistas, retratos, recortes de jornais sobre Dercy. Quando eu vim conhecer Dercy em Madalena, foi em 1986. 8 anos depois, quando ela veio participar na escola de samba da Vermelho e Branco, quando ela foi tema enredo aqui em Santa Maria Madalena. Aí que eu fui conhecer Dercy. Quando fui conhecer Dercy, na casa do falecido Álvaro Manel, que era secretário de turismo na época, eu já levei uma pasta cheia de recortes de jornais, revistas, falando que era Dercy. Então ela ali ficou encantada. Como que um garoto em Madalena poderia ter tanta coisa sobre Dercy e ela saber que ela era mal falada em Madalena? Então eu comecei a mostrar a ela que a juventude, as pessoas que não viveram a época dela, não tinham nada a ver com aquele passado que nós recriminamos. Então ela passou a entender que ela tinha agora esse dever de cativar Madalena e ser cativada, porque a geração nova não tinha nada a ver com a geração velha. Então daí passou essa coisa de ser uma grande amizade. E ela também passou a entender que o município não tinha culpa e passou também a frequentar cada vez mais, né? Sem dúvida, o jornal, ela veio para o Carnaval em 86, quando eu a conheci. Em 88 ela adquiriu um terreno em Madalena que veio construir a casa dela, que veio se tornar o museu. Então, depois dessa época de 88, a Dercy passou a frequentar Santa Maria Madalena praticamente todo mês. Se havia algum resquício ainda de coisas do passado que aconteceram, a partir desse momento ela apagou tudo, começou do zero e passou cada vez mais a estar presente em Madalena. E ela só aumentou aquela coisa de falar mais em Madalena e enaltecer mais Madalena. Então, isso fez com que consolidasse, uma vez por todas, essa coisa que as pessoas falam. Santa Maria Madalena, terra de Dercy Gonçalves. Santa Maria Madalena pode ser terra do Parque Estadual do Zingano, pode ser terra do melhor terceiro clima do Brasil, pode ser terra de um povo hospitaleiro como é o nosso povo, mas nunca deixará de ser terra de Dercy Gonçalves.